Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um BHB Foodcast. Nesse início de temporada de 2024, a gente está trazendo convidados especiais que estiveram presentes em eventos internacionais que são muito importantes aqui para o nosso setor e eles estão vindo justamente para dar pitadas aí de futuro, do que eles ouviram, de insights, para poder trazer mais conhecimento para você se preparar aí para inovar dentro da área de alimentos, bebidas e suplementos. Bom, no episódio de hoje, a gente tem o prazer de receber o Demétrio Teodorov, um renomado futurista e estrategista com vasta experiência em estudos de comportamento de consumo, tendências de futuro e projetos de inovação em diversos setores, incluindo food techs. Demétrio esteve recentemente no South by Southwest, o principal evento mundial de criatividade e inovação, que tem uma trilha especializada em food, dedicada a pensar aí o futuro da comida e suas interseções com a tecnologia, sociedade e cultura. Seja muito bem-vindo, Demétrio. Obrigado a você, Kelly. Obrigado a todos que estão aqui com a gente nesse vídeo. É muito bacana estar aqui com vocês para falar sobre o XSW, né, que é a maior feira de inovação, né, que acontece em Austin, no Texas. E nessa edição que aconteceu de 8 a 16 de março, eu olhando a trilha de food, que é uma trilha super robusta, com 24 workshops, eu, né, assistindo e fazendo um mix ali pelo meu olhar, né, de comportamento, de consumo e de futuro, eu separei algumas tendências para a gente bater um papo hoje aqui. Ah, vai ser ótimo, a gente está muito animado. E só apresentando aqui rapidamente, o Demetrio tem um currículo aí de babá, a gente vai deixar aqui depois o currículo dele para vocês conhecerem mais. Mas ele já teve passagens por empresas como Riachuelo, Alelo, BASF, BRF, entre outras, acumulando aí experiência em P&D, digital e novos produtos. Além disso, a sua formação inclui estudos em instituições aí como Disney, Harvard, MIT, Singularity, onde direcionou seu pensamento para o conceito de exponencialidade e estudo cognitivo. Uma curiosidade bem interessante aqui sobre o Demetrio é que em dezembro de 2016 ele implantou um chip de NFC na mão direita aí para testar como é que iam ser esses dispositivos aí colocados no corpo. Daqui a pouco a gente conversa até mais sobre isso, demonstrando aí um compromisso com a experimentação e a vanguarda tecnológica. Bora lá então, Demetrio, vamos falar de SXSW24. Vamos. Conta aí pra gente quais foram os temas que você viu aí na trilha de Fuji mais recorrentes, Legal. discussões mais relevantes, assim, num âmbito um pouco mais generalista. Vale lembrar, né, que nessa jornada de 24 workshops, vários especialistas falaram sobre assuntos das grandes tendências, das grandes mega tendências de food, mas com um olhar bastante forte para ESG, né? Como que a gente consegue trazer esse tema, Kelly, para a vida, para a nossa vida, ajudando o mundo de maneira rápida, né? Então, debaixo desse guarda-chuva de ESG, olhando pelos objetivos de desenvolvimento da ONU, os grandes assuntos falados, assim, inteligência artificial, né? Isso não só na trilha de food, mas como todas, né? Hoje esse copiloto da nossa vida, né, está expandindo cada vez mais. As impressoras 3D, né, que começam discretamente a entrar num nicho de food, né, e trazer ali um lugar de experiência muito importante. A gente fala também da transparência, né, hoje em função do nosso comportamento, em querer, né, entender qual que é a origem do produto que a gente está consumindo, né, o blockchain ajudando isso de maneira muito clara, né, então essa foi uma dos grandes pilares, e a ultrapersonalização, né, então assim, cada vez mais, isso, né, food todo todos os 4Ds da nossa vida, né? Então, quando você compra um carro, aí você quer um carro, né, híbrido, aí depois do híbrido você quer o elétrico. Então, essa ultra customização, né, versus o comportamento está sendo olhado de uma maneira bem forte para o lugar de food, justamente em função, né, que cada vez mais, né, a gente tem novas tecnologias a favor de um clean label, né, trazendo um produto, né, inteligente. Então, o mundo, né, da inovação, no geral, está falando para esse lugar. Mas aí eu trouxe aqui para a gente bater papo mais ou menos em 8 que eu consegui explorar como as mega trends aí do XSW.
Do festival. Maravilha, já já você me conta, quero saber todas essas 8 aí. Mas, queria te perguntar também, né, considerando aí toda a sua expertise, né, em estudos de tendência do futuro, quais são essas principais transformações que você enxerga acontecendo no setor alimentício, que estão vindo de fora, mas que a gente já começa a ver algumas coisas aqui no Brasil? Olha, assim, vamos falar um pouco da mentalidade, da cultura e da mentalidade para inovação. Eu vejo que hoje, quando eu falo hoje, é bem pós-pandemia, é super recente, tá, Kelly? O olhar da pessoa que desenvolve produto, ela está colocando sempre o humano em todas as fases do desenvolvimento, tá? Desde a descoberta da ideia, até no desenvolvimento, no pré-lançamento, voltando e corrigindo num olhar bem de produtização. Então, isso é muito bacana quando a gente fala de food, né? Porque você começa a trazer sempre novos elementos, né? E o Brasil acaba não sendo um lugar de cópia, né? A gente acaba, como a gente consome muita informação lá fora, a gente acaba desenvolvendo muito produto aqui. Vide, né, as startups, né, as food techs aqui, que estão cada vez mais exponencializando no Brasil. Uma dessas 8 tendências que eu vi lá no XSW, que eu vejo que já está na nossa vida e que numa função muito Brasil pode exponencializar, são as fazendas urbanas. Tá? Isso me encanta muito, porque aqui você tem no centro, você tem, né, na cidade de São Paulo, em vários bairros, esse tipo de empresa, né, que tem cultivo em prédio, né, de hidropônica ou X, que a gente consegue, né, olhando fazendo um desenho de futuro, entendendo que essa não foi a última pandemia, que teremos outras, né, a questão da alimentação se torna algo muito mais urgenciado, né? Então imagina, né, que cada bairro tem um prédio, né, de 20 andares, que nesses 20 andares cada um tem um tipo de agricultura. É assim, é um mundo dos sonhos, né, quando a gente fala de sustentabilidade, né? Então, e se falou bastante sobre esse tipo de comportamento na XSW e também de um comportamento é, nosso, particular, e que já existem empresas que ajudam o consumidor final a construir hortas dentro de casa, dentro da varanda, micro-hortas. Então, o consumo a criação nesse formato, né, do food nesse lugar é muito interessante, né? Porque tem impacto uma vida, né, corporativa, empresa, nossa vida no detalhe. Né? Sim, exatamente. E aí é que o nosso principal público, né, do nosso, podcast, enfim, também da nossa plataforma, são os profissionais de marketing e P&D aí do setor de alimentos, bebidas e suplementos. Como é que você acha que eles podem estar preparados para lidar com todas essas mudanças e desafios que o futuro reserva aqui para essa indústria? Olha, o bacana é você se dar a chance de errar, é claro, estar no ambiente de errar, fazer pequenos testes, né? Porque cada vez mais a tecnologia está sendo barateada, você consegue terceirizar testes, e aí você acaba numa questão dessa, de numa XSW fazer uma parceria, ou numa feira mesmo aqui no Brasil, né? Faz uma prova de um conceito ali, faz um P&D junto com uma outra marca, você sai com outro produto disruptivo. Falando nisso, né, vou até emendar agora na segunda tendência, para mim o lance do CRISP, né? O CRISP é uma tecnologia que foi popularizada de 2020 para cá, que eu acho que a galera de P&D tem que ficar super atenta, que é Uhum. depois que a gente conseguiu mapear o genoma, né, nós conseguimos também separá-los e fazer alguns enxertos, né, o genoma, o DNA. Né? Então, só para a gente entender, uma das vacinas da Covid foi criada com esse tipo de tecnologia. Então, agora já estão começando a fazer testes com alimentos. Então, desde alimentos, né, que levam medicamentos ali, até uma maçã com o sabor potencializado, né, uma fruta sem o, o caroço. Então, você começa a mudar o tamanho. Então, essa tecnologia, né, que eu acredito que a galera de P&D tem que ficar bem próxima, né? Só para a gente olhar, né, no detalhe, a tecnologia, a impressora 3D era impossível até pouco tempo atrás, hoje você compra na Amazon, né? Chega na Uhum. sua casa. Então, só para a gente entender que às vezes a velocidade também tem
né, um impacto, por isso que a gente tem que estar sempre olhando o futuro, sabe, Kelly? É muito importante, né, o profissional de P&D, aqui falando diretamente para eles que você puxou, ter esse olhar, né, dar uma olhada no que está acontecendo 5 anos para frente, o que vai ser tendência, desenhar um mapa, um radar de inovação, para quando surgir a demanda, ou entender que a indústria está na estratégia de migrar, você já está com o skill pronto para aquilo. Uhum, exatamente. Então vamos ajudá-los aqui falando dessas tecnologias emergentes, né? Você contou para a gente já de duas, mas se puder contar das demais, quais são aí as mais promissórias Legal. que você mapeou aí que podem transformar a indústria alimentícia nos próximos anos? Agora a gente está explorando, está sendo bastante explorada, né, a impressora 3D, aí ainda como enfeite, né, printando chocolate, né, tem um estudo muito forte da Barilla, né, na impressão de macarrão, mas eu acredito que assim esse mercado é um mercado que a gente está explorando bastante, né, vide que existe impressora 3D na estação espacial para testar outros tipos de alternativas, né? Mas eu acredito que a gente tem que explorar para tentar achar um novo modelo de negócio, um novo produto, né? Quem sabe para empresas de chocolate que querem personalizar o chocolate, já como eu falei que a gente está na época da ultra personalização, né? Dia dos Namorados está aí, né? Então será que eu não quero fazer um chocolate né? Específico num desenho que eu planejei? Então assim, falando, né? Essa é uma tendência, mas ainda é super, né, incipiente, mas eu acho bacana a gente olhar. Uma outra tendência, né, equilibrada aí num par, que é a comunicação, né? Isso a gente olha do nosso lado é muito forte, né? A quantidade de TVs que fala sobre food, backstage de cozinhas, reality shows, né? Essa questão, né, da gente ter no YouTube vários canais, a gente criar um mecanismo agora é difícil a gente ir no livro Dona Benta, né? A gente vai lá no Google, né? Então Aham. cada vez mais a comida, o food como um todo, né, entrando nesse lugar. E uma característica muito forte de venha ver a nossa cozinha, tanto a industrial quanto a do restaurante preferido, via canais do YouTube. Então, isso é muito legal, isso está crescendo, cada vez mais é uma tendência quentíssima. Tá? E a combinação com a ultra explosão dos food influencers. Né? Então, olhar de alguma forma para entender para onde está indo o comportamento, né? Quando a gente fala de pesquisa de mercado, pesquisa de tendência e até P&D, né? Entender quais são os novos, né, insumos, quais são as novas experiências. Então, acredito que usar como parcimônia mais como uma foto do mercado atual. Né? Essas combinadas de comunicação. Sim, também É, temos aí nesse cesto de novidades. então, você acaba entendendo, né, que a tecnologia de comportamento também entra nessa história, né? Falando sobre esses dois itens, né? E quando a gente fala de tecnologia pura, tem o campo se destacando cada vez mais, né? Isso é indiscutível, né? No Brasil, a gente tem vários exemplos de uso de inteligência artificial para mapeamento e desenvolvimento ali do melhor tipo de plantio, épocas, né? Sendo utilizada com a robotização para colheita em função de problemas climáticos, né? A inteligência artificial para fazer previsão sobre clima. Então, aí muito, muito forte, tá? Kelly, com drone sendo o dono da situação, tá? Tanto controlando equipamento como mapeando, né? Criando toda essa tatuagem digital de campo, né? Colocando tudo isso numa super nuvem e virando inteligência artificial a próprio favor do agricultor. Olha só que lugar bacana que a gente está. Chegamos nas 8. Não, tem mais. Falando de tecnologia, né, e amarrando, falando de questões climáticas, né, tem a inteligência artificial, né, não dá para não Dá falar para ficar dela, fora mas da discussão. não Como é dá. que ela tem sido usada? O que que você viu lá de diferente? Olha, eu vejo muito na criação de produtos, né, então sendo o começo de um funil de ideias ali, porque você tem o comportamento, então você junta a base de comportamento com lista de ingredientes, com notícias de macro e micro tendências, você aperta um play,
ali faz toda uma mecânica que sai vários insights para a construção de produtos. Isso de maneira muito prática, já existem vários, principalmente para a criação de plant-based, né? Então você entende quais são as demandas de mercado, os insumos, né? Então ela já te cospe ali uma quase que uma receita de bolo, né, de produtos. Eu vejo muita empresa utilizando dessa ferramenta para trazer um clean label, né, olhando ali, né, a tabela nutricional e os ingredientes, tentando trazer algo mais de acordo com a necessidade da sociedade atual, né, entendendo ali, né, esse lugar. E, e para fechar, eu vejo essa questão, né, a inteligência artificial, né, mais uma vez a gente falando de algo de saúde, né? A inteligência artificial a gente vê que não vai substituir o humano, né? Isso está dado. E uma preocupação assim que foi espinha dorsal do que eu escutei foi com o ecossistema e sustentabilidade. E a última sobre carbono zero, né? Muito se falou em como pegar carona dessa história, né, e usar de um lado positivo. Vai ter uma startup que chama Neutral Foods. O que ela fez? Ela conseguiu desenvolver um componente que vai na comida do gado, um componente à base de algas marinhas, que faz com que o trato animal, né, com que a digestão não agride o meio ambiente. Então você começa a entender que toda a cadeia está pensando, traz seu produto, mas traz também com um lado B ali de olhar por algum ponto de algum objetivo de desenvolvimento sustentável da ONU, sabe? Ou erradicando a fome, ou usando a tecnologia ao nosso favor, ou melhorando o ambiente. Então, eu entendi que foi um XSW Food verde. Interessante, né? E não tem como que eu acho que eu até lendo relatórios até de outras áreas, tem muitas coisas que estão transversais, né? Acho que vem muito aí do comportamento do consumidor, talvez das gerações estando um pouco mais preocupadas, então bacana ver que isso também está refletindo, né, na alimentação e na comida. E você disse que, né, você tem, implantou aí o chip de NFC na sua mão aí tem um tempo, né, atrás. Como é que você imagina que essa tecnologia, né, essa tecnologia vestível, numa tradução livre aqui, como é que ela pode influenciar a forma como a gente se relaciona com a comida? Já tem visto alguma coisa que a gente pode trazer para o nosso universo aqui? Olha, esse chip, eu fiz esse implante desse chip NFC, ele basicamente é utilizado na indústria de meio de pagamento, né? Mas a gente pode desdobrar para qualquer lugar, porque na verdade esse chip é uma grande chamada para uma nuvem, onde eu posso registrar a minha dieta, as minhas alergias, né? Então ele pode ser utilizado dessa forma. Eu fiz o implante num movimento onde algumas pessoas que estudavam o desenho de futuro de vestíveis queria entender qual que era a experiência de uso e qual que era o melhor lugar do corpo para o implante, se era no cotovelo, se era na mão, e por aí vai. É muito interessante porque você começa a desdobrar em vários tipos de uso, né? Na verdade, é só uma extensão do que já existe hoje, né? Se você for ver, eu já estou de óculos, é um vestível, né? Então, assim, foi um estudo, né? Eu, na minha carreira, tenho que agradecer, eu sempre fui posto em desafios de inovação que mudassem comportamento com tecnologia que às vezes o ser humano não estava com muito afeto, vamos falar dessa forma. E dessa forma foi o chip, numa outra ocasião, fazer com que a Alexa conversasse com pessoas em lojas, num varejo, num fast varejo, depois num outro ambiente, estudando carne cultivada junto com startup de Israel. Então, assim, vai muito daquela coisa, né? Já que você trabalha com inovação e P&D, né? Você tem que vestir a camisa e ter o real, né, experimento da situação. Viver na pele, viver o futuro na pele, Exata, literalmente. exato. Trazer o futuro para o presente, é exatamente isso, né? Vivendo na pele, exato. Sim. Bacana, Demetrio, para a gente fechar aqui nosso papo, queria que você falasse de tudo que você já viu, né, aí de futuro. Quais são as previsões assim mais ousadas, mais provocativas que você viu? E como é que as empresas podem, nesse momento, né, no hoje, se preparar para chegar aí onde a gente, quem sabe, um dia consiga chegar aí, com muita interface de tecnologia. Legal, vou começar respondendo de trás para frente. As empresas têm que começar a falar sobre inovação de uma maneira que não seja o exterminador do futuro,
né? Ou o iPhone 50. Algo realista, que faça parte da rotina, olhando para o mercado que está do lado, né? Então, eu indico fortemente as empresas colocar a cultura de inovação como um dos pilares da estratégia, né? E aí falando, e aí isso vai saindo organicamente no DNA de cada um dos colaboradores. Um grande passo é entrar em algum ecossistema, né? Que eu acho importante, né? Algum centro de startups, algum centro de estudo, algum ambiente acadêmico, eu acho de extrema importância se você quer, né, conseguir sentir os cheiros do futuro. As feiras são ótimas, né? Você faz com inspiração, as literaturas, mas você coloca mesmo a mão na massa quando você começa a criar uma cultura, criar um plano, né? E as tendências, eu vejo muito que a gente tem que se preparar, assim, eu vejo que as tendências elas surgem de pequenas mudanças comportamentais, né? Então, eu acho que um grande incômodo de qualquer pessoa que trabalha com produto, em P&D, desenvolvimento em qualquer escala, é ter um incômodo positivo de não aceitar o produto daquela forma, né? Então, e é legal sempre olhar o comportamento, né? O comportamento muda rapidamente, né? Como eu falo, né? Eu fui criança nos anos 80 e eu fui no shopping, eu ia no shopping, a criança ficava no carrinho e a criança na coleira. Hoje está tudo certo. Hoje nós vamos no shopping, está invertido. A criança está na coleira e o cachorro no carrinho. Essa mudança de comportamento, né? Que a gente tem que ficar esperto e tentar acelerar o nosso P&D ou desacelerar, né? Eu eu gosto muito da inteligência artificial a nosso favor, sabe? Então, eu acredito que a gente tem que tirar, né, essa coisa, ela vai tomar meu lugar na vida ou ela é desprezível? Não. Eu acho que tem que usar como uma ferramenta, como o carro é importante para emergência, o helicóptero também, a inteligência artificial tem seu lugar emergencial, sabe? Então, acho que dá para usar nesse lugar. Então, por exemplo, só saindo um pouquinho de food, tem aparelho auditivo que com inteligência artificial que faz né, que mede, faz a medição do lugar que você está para regular e ficar adequado, e ficar confortável, né? Por que que a inteligência artificial não pode estar junto de food, criando uma nova receita e você indo lá, né? Então eu vejo ajudando nessas acelerações na carne cultivada, né? Como chegar no melhor taste, como eliminar, né, o gasto exagerado de energia. Então, ferramenta. Hoje eu acredito que a gente tem assim, um lugar, um oceano azul, né, para explorar para inteligência artificial no ambiente de food, assim, recortando. Maravilha. Demétrio, muito obrigada. Queria que você se despedisse aí dos nossos espectadores, contando um pouquinho onde é que eles te encontram, quais são os próximos projetos. Legal. Então, fala aí um pouquinho para o nosso público, né? Como é que eles ficam aí antenados, já que você falou tanto da importância de estar com radar, se é esse radar aí apontando para as tendências, onde é que eles te encontram? Bacana. Então, assim, eu sou uma pessoa que consumo muita informação, então estou sempre com algum tipo de radar na mão da indústria, né, do comportamento, do alimento. Me encontra no Demetrio X, no YouTube e no Instagram, no LinkedIn como Demetrio Teodorov, e aí a gente pode conversar e seguir no novo futuro aqui juntos. Super obrigado mais uma vez pela oportunidade de poder compartilhar aqui um pouco dessa história que a gente pode acelerar, né, e facilitar a nossa vida, né, falando cada vez mais sobre esse tema, né. Legal, imagina, eu que agradeço. Obrigada, Demetrio. Obrigada a todos vocês também que acompanharam aqui mais um episódio do nosso BHB Foodcast. Eu aguardo vocês na nossa próxima conversa, que com certeza vai trazer aí um convidado que ajude a gente a pensar em futuros possíveis aí para usar para alimentação. Um abraço e até lá.